Olá amigos, existem apenas dois motores na linha de motores, um V6 de 4 litros, 210 cavalos de vapor, e um V8 de 4,6 litros, 296 cavalos de vapor. Ambos são gasolina naturalmente aspirada. As versões V6 são mais barulhentas, porque para dirigir um carro tão pesado é necessário acelerar constantemente o motor. No entanto, nenhum dos motores impressiona com a aceleração. Os motores têm transmissão por corrente de distribuição, que muitas vezes falha em unidades de 4 litros após 200 a 250 mil km. Na maioria das vezes, os tensores são destruídos e fragmentos de plástico acabam no cárter. As correntes estão localizadas na parte dianteira e traseira, portanto para substituí-las é necessário remover o motor. É melhor instalar apenas o original, pois tem garantia de durabilidade de mais de 200 mil km, ao contrário dos análogos, que são entregues após 50 mil km. Um motor de 4,6 litros, às vezes precisa substituir árvores de comando desgastadas após 300 mil km. O motivo é a falta de lubrificação, resultado do desgaste dos deslocadores de fases e solenoides. Aparece um ruído de vibração. Se os mais recentes forem substituídos em tempo hábil, não surgirão problemas com as árvores de cames. Quase todos os proprietários de carros V8 passaram pelo processo de substituição dos pinos do coletor de escapamento. Eles se estendem e explodem após 150 a 200 mil km. Neste caso, nos primeiros minutos após a partida do motor frio, surge um som cortante característico, que lembra um guincho, chocalho ou batida. O custo de eliminação do defeito depende da localização dos pinos quebrados. Alguns deles não podem ser removidos sem remover o motor. O radiador pode vazar após 150 a 200 mil km. A essa altura, o termostato dos motores de 4 litros também cede. Um pouco mais tarde você terá que trocar a bomba de combustível. E depois de 180 a 220 mil km, a polia do virabrequindos, 6, em forma de V é destruída. A fiação elétrica geralmente falha, o isolamento racha ou o núcleo interno apodrece. Como resultado, ocorrem erros e o desempenho de vários sistemas é interrompido. Na maioria das vezes, o problema afeta o sensor MAF, sondas lambda, válvula borboleta, caixa de câmbio, caixa de transferência e embreagem do ventilador. É importante notar que muitas vezes a embreagem falha devido à destruição dos rolamentos. A versão de 4 litros foi equipada com transmissão automática de 5 velocidades, e as unidades de 4,6 litros foram combinadas com uma transmissão automática de 6 velocidades. A arma de fogo automática de 6 velocidades opera de forma mais suave e responde mais rapidamente ao pressionar o pedal do acelerador. O Ford Mazda 5R55E, automático de 5 velocidades, tem frequentemente de ser reparado após 180 a 200 mil km. O bloco solenoide falha, a banda reversa é destruída, as válvulas moduladoras, o conversor de torque, as buchas da bomba, a banda do freio e os conjuntos se desgastam. Às vezes, são encontradas rachaduras até na carcaça da transmissão automática, nas paredes da grade dos canais hidráulicos. O Ford 6R automático de 6 velocidades é baseado em uma caixa de câmbio alemã ZF6HP26. A versão americana possui corpo de válvula e solenoides de design próprio. Até 2008, foi utilizada a modificação 6R60 e desde 2009 a 6R80. A metralhadora é bastante durável. Com trocas regulares de óleo e condições operacionais suaves, a transmissão automática supera com segurança a marca de 250 mil km. Reclamações de tremores são comuns e geralmente podem ser resolvidas com uma atualização de software. Ao solicitar assistência técnica, é necessário trocar as buchas, o tambor, o conversor de torque, as embreagens, o solenoide ou o conjunto do corpo da válvula. As modificações básicas do Ford Explorer 4 para o mercado americano foram tração traseira. O eixo dianteiro engata automaticamente quando as rodas traseiras escorregam. Além disso, é fornecido um modo de tração integral permanente e é possível usar uma faixa de redução. As vedações dos eixos dianteiro e traseiro podem vazar após 150 a 200 mil km. Com viagens off-road frequentes após 180 a 200 mil km, ocorre estiramento da corrente na caixa de transferência e desgaste das rodas dentadas. Depois de um tempo, a junta homocinética do eixo da hélice dianteira falha. Os análogos têm recursos muito baixos. Após 200 mil km, as travessas do eixo cardan também poderão necessitar de substituição. A junta esférica superior se desgasta em um período de 120 a 180 mil km. O suporte inferior tende a durar mais.
Os blocos silenciosos das alavancas duram de 150 a 200 mil km. Amortecedores e rolamentos de roda possuem recurso semelhante. Os rolamentos dianteiros são substituídos junto com o cubo e os rolamentos traseiros são substituídos separadamente. No entanto, eles durarão o mesmo tempo. A vida útil dos análogos raramente ultrapassa 20 a 60 mil km. O ferro corporal não é sujeito à corrosão. Porém, nos exemplares mais antigos, aparecem bugs na parte inferior das portas e na área das cavas das rodas traseiras. Vale ressaltar que os paralamas e o capô são de alumínio. Ao procurar um Explorer, preste atenção ao número estampado na moldura, localizado na área da porta frontal direita. Se não estiver protegido, provavelmente a ferrugem já começou a atacá-lo. Com o tempo, o vidro das luzes traseiras derrete. Além disso, a doença afeta exclusivamente as versões europeias. A ótica dos carros americanos é ótima. Após 150 a 200 mil km, o mecanismo de acionamento do limpador de para-brisa traseiro fica azedo. Basta desmontar, limpar e lubrificar. Após 100 a 150 mil km, a iluminação do painel de instrumentos queima. Se a luz de fundo do rádio queimar, o reparo será mais difícil, os resistores da placa precisarão ser revendidos. Na região de 100 a 200 mil km, o tido aquecedor geralmente começa a vazar, a caixa de plástico racha. Após 6 a 10 anos, é quase certo que os tubos do circuito traseiro do sistema de ar-condicionado apodrecerão. Muitos simplesmente abafam o circuito traseiro. Com o tempo, o atuador e as engrenagens do amortecedor do ar-condicionado se desgastam. Após 150 a 200 mil km, o gerador pode exigir atenção, escovas, anéis coletores, rolamentos ou ponte de diodos se desgastam. Se você souber de outros problemas de funcionamento do modelo, não deixe de escrever sobre isso.